Pronto, tá gravando e está no Facebook e eu vou botar no YouTube em nome de Jesus. Ave César. Pamela hoje foi punk rock, viu? Tem noção. Mas segue o fluxo, vamos se divertir, porque aqui é minha diversão. Vocês são minha válvula de escape, desespero do meu dia. Porque aqui eu me divirto, né, Pamela? Aqui eu desestresso. Desestresso mesmo. É quase uma sessão de terapia. Mas vamos lá. Oi, Cris, boa noite, meu amor. Então, como eu estava falando, nós gostamos da Petrobras e nós gostamos porque a Petrobras é uma empresa mega completa e ela é uma empresa assim que tem notas explicativas que eu considero assim muito boas, muito claras, né, e bastante bem escritas, né. E é daqui onde eu tiro as minhas inspirações, tá? Não vou mentir, que quando eu vou escrever uma nota, né, quando eu vou, né, verificar como é que isso está sendo colocado, eu venho sempre para cá, eu bebo dessa fonte e por aqui eu me inspiro e eu trabalho. Eu gosto muito das notas da Petrobras e eu costumo dizer também, Pamela, que quem entender a Petrobras pode trabalhar na NASA tranquilamente, ser contador da NASA, que quem botar aqui os olhos na Petrobras e compreender, né, de A a Z, pode tranquilamente trabalhar na NASA, assumir a contabilidade da NASA, porque vai que vai, né? E aí, falando agora para vocês de forma... Então, essa aula é somente sobre a nota explicativa da Petrobras, tá? E vai ser uma aula curtinha, porque a parte teórica a gente já viu ela praticamente toda. Então, hoje é só... Ô, Renan. Renan gostou porque a aula vai ser curtinha. Li o CPC 04. Ah, tá. De website. Sim, entendi. Ficou com dúvidas? Quer tirar agora? Diga. Você lembra das dúvidas que você ficou? Vá, diga. Qual que é a dúvida? Digite aí para a gente entender. Enquanto ele está digitando, a gente vai conversando aqui das notas explicativas da Petrobras, tá? Divulgar o Telegram. O Telegram da gente já chegou aí, Moi. Entendi que na maioria dos casos ele considera como despesa. Ele considera como despesa, sim, tá? Você tem que entender uma coisa, meu amor, você tem que compreender o contexto, tá? Na época em que foi escrito, você trabalhar com plataformas digitais para venda, né, não era uma coisa tão popular como é hoje, né? Hoje em dia, se uma empresa não tem uma plataforma digital de vendas, essa empresa ela está fadada ao insucesso, né? Por quê? Porque hoje em dia, principalmente mais do que nunca, as plataformas digitais elas estão com tudo. Uma empresa que não tem plataforma digital está frita. Mas há um tempo atrás, há 6 anos atrás, né, isso daí simplesmente era uma coisa assim muito incipiente, era uma coisa assim muito que ninguém tinha muita segurança nisso. Em outras palavras, Eide, o que você tem que entender é que nessa época que o CPC foi escrito, a incerteza sobre benefícios econômicos advindos de plataformas digitais era muito grande. A probabilidade disso daí frutificar e gerar benefícios econômicos era baixíssima, tá? Eu vou lhe dar um exemplo prático. Eu vou lhe dar um exemplo que aconteceu comigo, tá certo? Comigo, isso aqui aconteceu comigo. Lá atrás, mas bem lá atrás, eu fui comprar uns lençóis aqui para casa, para trocar roupa de cama, já estava tudo meio furadinho, velhinho que só a gota, já estava rasgando para fazer pano de chão, como diz a história. E aí a gente
foi trocar uma boa parte dos lençóis aqui de casa, que estava tudo pela petição de miséria. Aí a gente foi numa loja XPTO, né? E lá vai eu tentar comprar os lençóis, né? E eu não sei vocês, mas lençol, você precisa muito ver o toque, né? Para que o lençol seja gostoso. Naquela época, não tinha esse negócio de 4 mil fios, 50 mil fios, 250 milhões de fios. Não tinha isso, não. São uns 6 anos atrás. Foi logo na época do CPC que lançou. E aí, naquela época, tinha lençol verde, lençol branco, lençol azul, era o que tinha. Não tinha esse negócio de 50 fios, fios egípcios, fios catalães, fios brasileiros, fios americanos, não tinha isso não. Aí eu fui comprar o danado do lençol. E como a gente não tinha essas frescuras, né, nem tinha esse discernimento, aí a gente tinha que pegar no tecido para verificar a textura do tecido, para saber se aquele algodão que estava ali ele era minimamente maciozinho no toque, né? Aí eu lembro, na época, que um colega meu falou, né? Eu fui numa loja, essa loja era de um ex-aluno meu, né? E aí, o que aconteceu? A pessoa, né, com quem eu fui comprar o danado do lençol, falou assim para mim que... E aquela loja que eu fui comprar o lençol era de um ex-aluno, tá? Ele tinha uma loja de lençóis, tipo uma revenda lá, eu fui lá comprar. E aí, o que eu soube? Né? Eu soube que ele, esse meu ex-aluno, estava montando uma plataforma para vender lençol pela internet. Isso, ó, lá atrás. Aí, o que foi que eu pensei? Eu falei, bicho, quem é que vai comprar lençol pela internet? Porque para você comprar lençol, você tem que sentir a textura do lençol. Tu não tá vendo, isso eu disse lá atrás. Tu não tá vendo que hoje, boa noite, meu filho, não se preocupe não, a gente tá conversando. Aí eu falei, pô, tu não tá vendo que ninguém vai comprar lençol pela internet, porque a gente precisa pegar no lençol para saber se o lençol é macio, se ele é áspero. Tá vendo que isso não vai dar certo? Esse negócio aí de venda pela internet, isso daí é um contratempo. Ninguém quer saber de venda pela internet. A gente precisa tocar no produto para poder gostar e para poder comprar. E lençol é que não dá mesmo, porque você tem que sentir o lençol para saber se o lençol é gostoso ou não é. Ponto. Hoje em dia, a gente só compra lençol pela internet. Então, veja só, veja que mudança de conceito, né? De conceito de compra. Antigamente, eu acho impossível comprar lençol pela internet. Hoje a gente compra. Entendeu? Então, naquela época do CPC, quando ele foi criado, plataforma de vendas pela internet era uma coisa que tinha uma probabilidade muito baixa, mas muito baixa mesmo, de dar certo. Então, todos os gastos que iriam ser vertidos para a construção dessa plataforma, bicho, isso daí era uma proposta, como diria o Roberto Carlos, é uma proposta, mas ninguém sabe se esse troço vai dar certo ou não. Hoje, a realidade é outra, entendeu? Então, o que a gente tem que colocar em mente é o tempo onde ele foi escrito. Naquela época, era tudo despesa. Hoje, não. Então, hoje, de acordo com o nosso contexto econômico e social, de acordo com a nossa proposta, né, de marketing, de mercado e tudo mais, bicho, aí hoje em dia você pode considerar como sendo intangível. Não tem problema, tá? Finalmente, website externo, é vendas ou despesas? Vai depender o que é. Pode ser, na maioria dos casos, um website de uso externo é plataforma de vendas. E a depender do caso, você pode considerar como sendo intangível, tá? Mas vamos tocar o barco. Turminha, aqui a gente vai falar agora da nota explicativa da Petrobras e eu gostaria que nós focássemos na tela, né? Então, o que é que a gente tem aqui, né? A evolução dos valores, né? E a classificação deles.
Primeiro intangível, qual que é? Direitos e concessões. Ou seja, aqui nós temos o quanto a Petrobras ela pagou para ter o direito de explorar determinadas regiões geográficas onde você tem aí, muito provavelmente, petróleo. Então, a gente vai vendo aqui a evolução, 1º de janeiro de 2018, né? O que é que tinha, o que é que foi adquirido, e a gente tem aqui uma baita aquisição, né? Uma baita compra de uma concessão, que foi direito de exploração de petróleo, tá? E a Petrobras pagou 63 bilhões de reais para ter o direito, né? Para ter o direito de explorar uma determinada plataforma de petróleo, tá? Então, essa primeira coluna aqui é a coluna que trata das concessões. Vocês lembram, né, que a gente, quando estava estudando concessão, vocês lembram que uma das possibilidades estudando intangíveis, me perdoem, uma das possibilidades do intangível era exatamente as concessões. E aqui a gente está vendo claramente as concessões da Petrobras. Então, primeira concessão é a concessão de petróleo e gás. Tudo bem aqui para essa primeira coluna. Vamos agora aqui para a interação com vocês. Primeira coluna é o quanto a Petrobras pagou para ter acesso às concessões. Tudo bem, pessoal? Amores? Sim, ok. Segunda coluna são os softwares, tá? Então, esses softwares é o quanto a Petrobras investe nesse tipo aqui de intangível, tá? Então, aqui tem os valores que a Petrobras investe. Um detalhe, né, uma curiosidade, é que o valor que ele investe é praticamente o mesmo que ele amortiza, né? Então, ele tem eu acho que deve ser algum tipo de compra que ele faz, que ele tem um direito aí, um tempo de uso bem pequeno, né? Olha aqui, ó. Né? Então, aqui nós temos os softwares, tá? E aqui a gente vai ter, pessoal, o valor final, né? Então, o valor final, 976 milhões, né? Na verdade, quase 1 bilhão de reais. Quase 1 bilhão de reais. E o tempo de vida útil aqui, ou tempo de uso, 5 anos. Tá? Então, a segunda coluna, softwares. Ok? Amores? Ok? Terceira coluna é a coluna do ágil. Vamos relembrar? Relembrar é sempre bom. Tá? O que é essa coluna do ágil? A coluna do ágil representa o quanto ela pagou a mais, o quanto ela pagou a mais, né? Ela teve que despender a mais em algum processo aí de aquisições, tá? E aí foi os valores registrados pela Petrobras. Aqui houve uma transferência de 539 milhões e, em princípio, o ágio que ela tem acumulado é na ordem de 252 milhões de reais, tá? Que é o famoso ágio, goodwill. A gente está percebendo pelo valor
que a Petrobras ela não tem um valor muito alto nessa conta decorrente de processos de aquisição de empresas. Então, a gente vê que a Petrobras não tem o costume ou a prática de sair comprando empresas, né? E as que ela compra, as que porventura ela, né, ela tenha comprado, as empresas que ela adquiriu, ela não pagou aí um ágio alto. Então, proporcionalmente a outras companhias ou a outros processos, o ágio é bem pequeno. Então, esses são os 3 intangíveis que a Petrobras demonstra em nota explicativa. Outra coisa importante é que, em relação ao ágio, a companhia não registrou perdas por irrecuperabilidade. Então, o valor que ela pagou a mais, pelo menos entre 2018 e 2019, ela não teve aí perdas por irrecuperabilidade. Então, não houve perdas em relação a essa conta. A de Passadina, Marcelo, ixi, cara, aquilo ali foi um boitatá que tu nem tem noção. Na época, né? Na época que deu, bicho, aquilo ali foi um assombro mesmo. Tu não tem nem noção do que aconteceu naquela compra. Na época, Marcelo, eu conheci ver como é que a vida é, ver como o mundo é pequeno e como a vida é engraçada. Na época, por coincidência da vida, eu sou corredora, né? E corredora fuleira, café com leite, mas sou, né? E aí, correndo na praia, eu conheci uma pessoa, um corredor, né? Que corredor, oi, oi, oi e tal. E ele estava correndo e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. De onde você é? Eu não sou daqui. Eu disse, a gente percebe pelo sotaque, você é de onde? Do Rio. Eu disse, bicho, estás perdido aqui em Recife e tal. Não sei o que, Parará, vim passar férias em Recife, está gostando com a família e tal, beleza. Onde você trabalha? Ele, na Petrobras. Aí eu, se é, Petrobras, que legal, eu gosto muito da sua empresa, né? Sou fã da Petrobras, estudo ela há alguns anos. Você trabalha onde na Petrobras? Ele, não, eu sou de engenharia, eu sou da área de projetos. Aí ele, é mesmo, bicho, que legal. Em resumo, Marcelo, quem era esse cara? Ele era, ou ele fazia parte, da equipe de engenharia que assinou o laudo, na época, para a não aquisição de Passadina. Quando Passadina foi comprada, ela, antes da compra acontecer, foi emitido um laudo técnico. E esse laudo técnico foi elaborado por uma comissão interna de engenheiros da Petrobras, né? E esse laudo ele foi levado na reunião do Conselho de Acionistas, né? E enfim. Mas o laudo técnico era contra, dizendo, por uma série de motivos que não vem ao caso, que a empresa ela não deveria comprar a Passadina porque, tecnicamente falando, era incompatível com a atividade dela. E esse cara, esse corredor, ele era um dos engenheiros que fazia parte. Cara, ele me deu uma aula de Petrobras, mas ele assim explicou em pormenores. Eu fiquei abasbacada, né? Muito interessante ele explicando todos os processos. Muito show de bola, muito legal, muito bom mesmo. Bom, mas aí foi só um parêntese, só para explicar a Passadina, né? Eu conheço um monte de história da Petrobras, vocês nem imaginam. Bom, mas aí aqui a nossa brincadeira. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês são alguns detalhes adicionais, quando ele fala aqui das licitações da Agência Nacional de Petróleo. E aqui vocês vão enxergar a situação das compras, né? Das compras exatamente daquelas concessões que vocês viram lá, tá? Então, essas concessões que vocês estão vendo aqui em cima, elas estão explicadinhas aqui embaixo. Elas estão explicadinhas aqui embaixo. Então, aqui as licitações
da Agência Nacional de Petróleo, e aqui aquela licitação de 61 bilhões de reais, que é aquela concessão onerosa que a Petrobras pagou. Então, vocês estão vendo a parte textual referente ao que foi explicado nessa tabela aqui em cima. Então, aqui em cima você vai ter os números e aqui embaixo você vai ver explicadinho o texto, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é uma pequena mudança nas notas explicativas que vocês vão entender agorinha. Vocês estão lembrados que nas notas explicativas a gente tem aquela brincadeira, né? Das políticas contábeis, que fica lá em cima, não é verdade? E depois os quadros em si, não é? Então, você tem as políticas contábeis na parte superior das notas explicativas, onde você vai ter a explicação lá, como é que você vai avaliar intangível, imobilizado, estoque, né? É assim que são as notas explicativas, né? Aí depois é que você vai ter os quadros, né? Pois bem, o IASB, ele modificou isso e a gente não tem mais aquela distinção políticas contábeis para somente depois virem os quadros. Então, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente vai ter tudo junto. Então, aqui você está tendo o quadro, que é a classificação dos intangíveis, a explicação do que vem a ser os números, e logo aqui embaixo você vai ter a política contábil ou a prática contábil, que antigamente, tá certo? Isso aqui vinha lá em cima, na primeira parte das notas explicativas. Então, agora tá tudo junto. Deu para vocês entenderem, pessoal, essa pequena diferença das notas explicativas? Vocês se lembram, né? Que as políticas contábeis ficavam lá em cima e depois vinham os quadros. Hoje, a forma mais moderna de apresentar, mais moderna não, né? A forma indicada pelo IASB é que a gente junte tudo dentro da nota. Então, se a nota é nota de intangível, a gente apresenta o quadro, a gente detalha os valores principais do quadro e a gente apresenta as políticas contábeis. Ficou melhor, não foi, Dani? Também acho. Ou seja, fica tudo agrupado, fica um raciocínio só, Mônica. Exatamente, um raciocínio só, tá? Então, hoje em dia, quando vocês forem dar aulas sobre notas explicativas ou trabalhar, né, para construir notas explicativas, então a gente pede para que vocês observem a recomendação do IASB e aí vocês coloquem tudo, como diz a história, juntinhos, tá? Essas práticas contábeis ou políticas contábeis ficavam lá em cima. Agora está tudo juntinho, tá? E aqui ele vai explicar como é que os intangíveis eles foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzido da amortização, verificado perdas por irrecuperabilidade, são compostos por direitos e concessões, que é aquilo que a gente já tinha explicado, principalmente bônus de assinatura pagos em contratos, né? Vai falar apenas dos pontos mais importantes, Dani, perfeitamente, tá? Então, aqui, ó, bônus de assinatura pago em contratos de concessão para exploração de petróleo ou gás, partilha de produção, concessão de serviços públicos, marcas e patentes, softwares e ágil, decorrente de combinação de negócios. Então, a gente já está vendo tudo que a gente acabou de olhar na tabela. Sua velha tia, Dani, agora isso é uma questão de forma, tá? Como eu gosto. Como eu faço? Primeiro eu coloco a prática contábil, depois eu coloco a tabela. Então, é só uma questão de preferência, né? Tem gente que prefere café com leite, tem gente que prefere leite com café
E tem gente que não suporta leite no café. Eu estou no terceiro grupo, tá? Café para mim é preto, quente e sem açúcar. Então, o que acontece? No meu caso, eu prefiro botar primeiro a prática contábil. Então, a minha prática contábil vai entrar aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Então, a prática contábil entra primeiro, ou seja, primeiro tia prefere essa parte, aí depois tia prefere a tabela. Mas a Petrobras botou diferente. Primeiro a Petrobras botou a tabela e depois a prática contábil, tá? Eu prefiro o contrário, porque na minha cabeça, primeiro eu quero ler a explicação para depois eu ver o número. Bom, os ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, tá? Sendo reconhecidos como despesa no resultado do exercício em que foram incorridos, exceto gastos com desenvolvimento que atendam aos critérios de reconhecimento relacionados à conclusão e uso dos ativos. A gente viu isso aqui no CPC, tá? Exatamente, Dani. Dessa forma, abrange tanto as pessoas que são da área e entendem da matéria, aqueles que não compreendem de forma tão ampla, né? Eu concordo. Aí, pessoal, segundo parágrafo da política contábil, ele está dizendo que os ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados, exceto o PID, onde o PID inicialmente vai ser pesquisa, e somente depois é que será contabilizado como desenvolvimento na medida em que eles atendem lá os critérios relacionados à conclusão e uso, tá? E aí, a parte que eu achei muito interessante e que é uma característica da Petrobras. Ele vai dizer que direitos e concessões correspondentes direitos e concessões correspondentes ao bônus de assinatura das concessões são classificados para o ativo imobilizado, são reclassificados. Então, eles iniciam no intangível e depois eles são reclassificados para o imobilizado no momento em que a viabilidade técnica e comercial é demonstrada. Por que ela faz isso? Enfim, porque ela entende que assim é a melhor forma, tá? Então, aquelas concessões que a gente viu, enquanto está no período de viabilidade técnica e comercial inicial, fica no intangível. No momento em que a viabilidade técnica e comercial da produção de óleo e gás está demonstrado, ele sai do intangível, tá? Ele vai sair do intangível e ele vai ser reclassificado para o ativo imobilizado. Demais intangíveis de vida útil são amortizados pela vida útil estimada. Caso os bônus de assinatura envolvam uma área na qual poderão ser realizadas atividades exploratórias em diferentes localidades, o valor do intangível que vai para o imobilizado quando a viabilidade técnica e comercial estiver demonstrada para uma localidade específica será equivalente à proporção entre o volume total de óleo e gás esperado em um reservatório nessa localidade e o volume de óleo e gás esperados em todos os reservatórios. Então, ele vai pegar uma proporção e imobiliza. Por que ele faz isso? Porque ele acha que assim vai evidenciar melhor, tá? Pode isso, Arnaldo? Pode, ele está dizendo aqui na nota e ele vai colocar no imobilizado. Mas é imobilizado? Bom, senhores, eu acho que não seria, mas ele acha que é e ele bota mesmo e danou-se. Isso é bom para a gente entender que não existe 100% nas coisas, existem interpretações. Particularmente, eu não concordo, eu acho que deveria ficar no intangível mesmo, mas a Petrobras quer colocar no imobilizado bônus de assinatura de concessão. Isso para mim é um direito, isso para mim não é um imobilizado, mas que assim seja, né? Então, pronto, assim será. E ele sacudiu, como diz a história, sacudiu lá no imobilizado.
Muito bem, pessoal. Entenderam essa primeira parte do ativo intangível? Essa primeira parte das práticas contábeis ficou claro para todos? Ok. Tudo certo, Moniquinha, Nilson, Cris. Outra coisa que eu queria falar para vocês, dentro do contexto do intangível, que é uma curiosidade, é essa aqui, ó. Atividade de exploração e avaliação de reserva de petróleo e gás. Poucos DFs que eu vi com a prática contábil assim junto, né? Sil, essa bem-vinda à modernidade, tá certo? Então, a partir de agora, você já sabe, quando for fazer balanço, bota juntinho, prática contábil com os quadros, tá? É assim que a banda toca agora. Agora, tá certo? Isso é recomendado pelo IASB. Muito bem. Atividades de exploração de reservas de petróleo e gás. Aqui ele vai estar falando, pessoal, do como é que ele trabalha contabilmente a questão vinculada à exploração de petróleo e gás. Bom, entendemos aqui que exploração de petróleo e gás é a atividade, é o coração, né? Como diria meu professor de educação física, é o core. Ai, ele fala, olha esse core. Eu disse, meu irmão, core é o seguinte, é o famoso bucho. Aí ele fazendo abdominal. Aí ele, olha, isso é para trabalhar o core. Eu olho para a cara dele assim, quero dar um murro. Odeio abdominal, odeio, quero morrer, quero matar, quero fazer tudo, menos fazer abdominal. E assim, é o que ele mais fica buzinando no ouvido da gente, é o core. Muito bem. Então, as atividades de exploração, né, Pamela? Eu quero dar um murro na cara daquele sujeito. É o core. Ai, miserável. E pede para fazer prancha. Eu choro tanto, reclamo, me estribucho no chão, desabo, fico lá estatalada, feito um mamão que caiu do pé. É a treva. Mas vamos lá. Ele fala, olha, faltam 10 segundos. Quando ele faz assim, Renan, faltam 10 segundos, eu desabo. Pronto, acabou. Será melhor que ele não falasse? Bom, mas vamos lá. Atividades de exploração e avaliação, rapaz, é doido, né? Pois deixa. Tem mais gente aqui que é igual, viu? É porque tá todo mundo quieto. As atividades de exploração e avaliação abrangem buscas por reserva de petróleo e gás. Olha cá, desde a obtenção dos direitos legais, ou seja, desde a autorização para a exploração, até a declaração da viabilidade técnica. Bicho, esse primeiro parágrafo, ele é tudo na vida da Petrobras, tudo. Por quê? Porque a Petrobras vive disso, tá? Então, o que os engenheiros fazem? Os engenheiros, quer dizer, na verdade, não são engenheiros, são altos programas, tá? Altos softwares, que vão detectar se aquela faixa territorial ali, marítima, sei lá se aquilo ali tem petróleo, se aquele petróleo, qual é a profundidade deles, até que ponto dá para explorar. Então, aí ele vai lá, detecta, vai ter que buscar autorização legal, vulgo, pagar para poder explorar, porque tudo que está embaixo do solo é do Estado, do governo federal, e tem que licitar e pagar. Aí vai lá, monta todo o circo, vocês não têm noção do tamanho do circo. Bicho, para você pegar um poçozinho, enfiar na terra para descer, cavar e verificar se tem petróleo, aquilo ali é dinheiro que não acaba mais. Para poder você. Essa parte aqui, ó, declaração de viabilidade técnica e comercial, é resenha, Renan, é grana, porque não é simplesmente você botar um canudinho para ver se sai petróleo, não. É você perfurar, ir lá embaixo. E essa perfuração, muitas vezes, é em águas profundas. Então, você imagina você pegar uma plataforma piloto, levar lá para o alto mar, pegar uma sonda, descer, encravar na terra, puxar o petróleo, é grana. Muito bem, então isso é o que ele está dizendo, o que é atividade de exploração e avaliação. As movimentações dos custos
capitalizados relativos aos poços exploratórios e os saldos dos valores pagos pela obtenção do direito de concessão, tá? Para a exploração de petróleo e gás natural, ambos diretamente relacionados a atividades exploratórias em reservas não provadas, são apresentados na tabela a seguir. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que isso daqui, tudinho, ele vai jogar dentro do imobilizado. Ele vai imobilizar, ó, tá vendo? Custos exploratórios reconhecidos no ativo. Olha a quantidade aqui. 93 bilhões de reais. Dentro desses 93 bilhões de reais, 76 estão no intangível. Ou seja, Renan, presta atenção, Renan e todo mundo. Estou falando com o Renan porque eu estou brincando com ele, tá? Mas, em princípio, enquanto você não tem a viabilidade técnica comprovada, enquanto você está na fase de exploração, que você não pegou ainda o laudo de viabilidade técnica de produção e exploração, esse bagulho vai ficar todo no intangível. Tá vendo aqui? Então, do total dos 93 bilhões, 76 vão ficar lá no intangível. Os custos exploratórios reconhecidos no resultado e os fluxos de caixa vinculados às atividades de avaliação e exploração estão demonstrados a seguir, tá? Então, ele vai aqui mostrar o que é atividade operacional, lá naquele nosso fluxo de caixa, o que é atividade operacional, o que é atividade de investimento, tá? E aqui, ó, despesas com geologia, aqui é o que foi para o resultado, tá? Aqui é o que foi para o resultado, tá? Foi 3 bilhões de reais, e aí ele vai colocar despesa com geologia, projetos sem viabilidade econômica, papapá. Então, uma parte foi para o resultado, mas a grande maioria aí foi tudo para a parte de investimentos. Ok, pessoal? Estão acompanhando direitinho o raciocínio de tia? Está dando para vocês entenderem? Professora, tem uma observação sobre bônus de referência. Tem uma observação sobre o bônus. Aonde, Florzinha? Aonde, Dani? De bônus. Bônus. Qual é o valor, minha princesa? Me ajude a encontrar. Abaixo do valor de 93 bilhões 431. Os bônus referentes aos resultados da 16ª rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo estão descritos nas notas 24.1. É aquela nota que, que a gente acabou de ver lá em cima. Com licença, eu vou subir, tá? Com licença, eu vou subir. É essa nota aqui, ó. Cadê, Dani? Dani. Cadê tu, mulher? Essa aqui. Essa aqui. Certo? Bom, então, voltando à vaca fria. Dani, cadê nós? Socorro. Bom, e aqui a gente vai ter a prática contábil. É aquilo que tia tinha falado, tá? Então, aí após a 16, exatamente. E aí ele vai para... Depois que ele... Ó, vamos ver isso aqui juntos. Vamos, Dani, lê isso aqui comigo. Gastos com exploração... Só voltando ao que tia tinha falado. A prática contábil, que é a política contábil, junto da tabela. Nota explicativa número 26, explicando o que é atividade de exploração e reserva de petróleo e gás. Essa é a nota, tabela e política contábil, tudo junto. Conforme eu já falei, eu prefiro primeiro a prática, depois a tabela. Eles colocam ao contrário, mas eles podem. Muito bem, então, prática contábil. Ele vai explicar o que são as práticas contábeis relacionadas àquela tabela que está ali em cima.
Gastos relacionados com a atividade de geologia e geofísica referentes à fase de exploração e avaliação de óleo e gás, até o momento em que a viabilidade técnica e comercial for demonstrada, são reconhecidos como despesa, tá? Então, essa parte aqui, pessoal, de geologia e geofísica, tá? Isso aqui vai ficar aqui, ó, turminha. Ó, a turma, estão enxergando junto comigo, então. Turminha, dê um feedback para a tia. Tudo bem, turminha? Ó, gastos com geologia e geofísica são como atividades de resultado, tá? Valores relacionados à obtenção de direitos e concessões para exploração de petróleo e gás são inicialmente capitalizados no intangível. Quando a viabilidade técnica e comercial da produção puder ser demonstrada, essas concessões são reclassificadas para o ativo mobilizado. Por que, Adriano? Não sei. Eu preferiria que ficasse no intangível. Porque na minha cabeça essa porcaria não é direito. Não é direito, direito. Novamente, direito. De novo, direito. Mais uma vez, direito. Então, se é direito, deveria estar no intangível. Mas segue o fluxo. Né, Mônica? Só para não ficar chata. Direito. Bom, então, segue o fluxo, né, Mônica? Quando a gente não entende, a gente olha e faz o quê? Então, é assim. Por que é assim? Porque é assim quis o legislador. E eu vou saber por que ele fez assim? Então, estou falando da nota explicativa. Ele botou como direito, para mim, era imobilizar. Ele diz uma coisa e faz outra. E eu sei por que ele faz isso. A dúvida é na realização desse imobilizado quando for preciso. Adris, essa explicação eu vou ficar te devendo. Eu e Mônica, nós duas vamos ficar te devendo. Mas vamos lá. Custos exploratórios diretamente associados à perfuração de poços, inclusive os equipamentos e instalações, são inicialmente capitalizados no ativo imobilizado, até que sejam constatadas ou não reservas provadas relativas ao poço. Então, a perfuração do poço, tá certo? Toda essa parte técnica de perfuração, equipamentos e instalações, tá? Tudo isso daí vai ficar no imobilizado. Então, recapitulando, os gastos associados com a atividade de geologia e geofísica vai ficar no resultado. Os custos exploratórios diretamente associados à perfuração de poços vão ficar no imobilizado. Aí ele vai colocar aqui, ó, em determinados casos, reservas são identificadas, mas não podem ser classificadas como provadas quando a perfuração é finalizada. Ou seja, nesses casos, os custos anteriores e posteriores à perfuração do poço continuam a ser capitalizados, caso o volume de reserva descoberto justifique sua conclusão como poço produtor. O que ele está querendo dizer, Mônica? Eu vou te explicar, porque nem todo poço feito é considerado um poço produtor. Existem N crivos que é necessário que se tenha em mente para que o poço e a extração do petróleo sejam considerados produtivos, tá? Aí o que vai acontecer? Uma comissão interna de executivos técnicos da companhia revisa mensalmente as condições de cada poço, levando-se em consideração dados de geologia, geofísica, engenharia, aspectos econômicos, métodos, parará, 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 tá? Bom, em resumo, quando chega à conclusão... é agora, Álvaro. Quando chega à conclusão que não tem mais viabilidade econômica, aí você reconhece, você baixa isso, e aí você vai reconhecer isso como despesa no período em que foi reconhecido. Então, você
você joga isso dentro do ativo imobilizado e reconhece depois como despesa, se ele considerar que é o famoso poço seco ou sem viabilidade. Aí ele considera isso como sendo despesa. Todos os custos incorridos com o esforço de desenvolver a produção de uma área declarada comercial são capitalizados no imobilizado. Então, ele está colocando que todo o esforço da Petrobras para desenvolver aquela área de exploração, né, desenvolver um campo, né, um campo de exploração, todos esses gastos joga-se no imobilizado. Incluem-se nessa categoria custos compostos, construção de plataforma, plantas de processamento, equipamento e facilidades necessárias à extração, manipulação, armazenagem, processamento, tudo isso daí é imobilizado. Aí, Álvaro, quando chegar à conclusão de que esse esforço todinho deu em água, aí vai para a despesa. Mas isso não vai para a despesa a priori. Tá? Isso não vai para a despesa a priori. Ok, pessoal? Tá dando para entender? É sobre Petrobras. A aula hoje aqui não é intangível, não. É Petrobras, tá? E aqui é o tempo de capitalização. Ou seja, altos empréstimos, tá certo? E aí, ó, o quadro a seguir apresenta os custos e o número de poços exploratórios capitalizados por tempo de existência, considerando a data de conclusão, né? Os projetos para os quais os custos dos poços exploratórios estejam capitalizados por período aí superior a 1 ano. Aí vai estar aqui os períodos, tá? Então é isso, pessoal. Então essa foi a nossa aulinha de hoje, uma aulinha singela, uma aulinha simples, estudo de caso, Petrobras, onde a gente fala aí um pouco sobre intangíveis, um pouco muito, né? Um pouco muitão sobre intangíveis, tá? Pessoal, então veja só. Hoje a gente termina. Que bom que você gostou, Renan. Eu também adoro Petrobras. Nós gostamos da Petrobras. Então veja só. Próxima aula, CPC 05. E eu tenho um assunto, duas chamadas para dizer para vocês. Primeira chamada na próxima aula, isso é importante que a gente fique esperto. Eu vou colocar depois isso aqui no grupo, tá? Mas eu vou explicar para vocês agora. E é importante, não saiam ainda da sala. Deixa eu dar esse comentário, depois vocês saem. A gente vai migrar de plataforma. A gente vai sair do Zoom, tá certo? E a gente vai para o Google Meeting. Por que isso, Jesus Cristo? Porque a gente vai fazer um teste para poder começar as aulas certificadas pela Universidade Federal. E essa plataforma do Zoom, ela só cabe 100 pessoas, tá? Então, aqui precisa ter pelo menos 250, porque 160 é quem está no curso e outras pessoas que, porventura, queiram entrar. Então, a plataforma do Google Meeting cabe 250 pessoas. 250 que só cabe 100. Então, presta atenção todo mundo, tá? Por favor. Próxima aula é o CPC 05. Continuação da série, né? Tudo igual, tudo igual. Mesmo bate-horário, mesmo bate-horário. Mesmo bate-canal, mesmo bate-canal. O que é que vai mudar? A plataforma. A gente não vai ver o layout. Vai ser o Google Classroom, exatamente, tá? Quem tem uma vaga cedida, como irá escrever? É a mesma, Helenildo. Eita, Helenildo, a gente pode falar do nosso projeto, Helenildo, eu e você? Helenildo, bota aí no público. Bate-canal é o Meeting. A gente pode falar do nosso projeto? Pronto. Eu e a Helenildo, a gente teve uma ideia, tá certo? Por que a gente teve essa ideia? Para ver se a gente consegue ampliar essas vagas, tá? A gente só tinha 160 pela Universidade Federal e a Helenildo vai conseguir as outras pela Universidade Federal de Sergipe.
Então, a gente vai ter novas vagas, tá bom? A gente conseguiu isso daí. Vai ficar uma parceria entre Federal de Pernambuco e Federal de Sergipe. Então, deu certo. Fiquem bem atentos, que logo mais a gente vai colocar para vocês essas vagas. Eu só peço em nome de Jesus que quando a gente... Lembrem-se que essas vagas vão estar divididas entre Federal de Pernambuco e Federal de Sergipe. Então, os alunos de Sergipe também vão entrar. Correto, Helenildo? Então, não é tudo para Pernambuco, é parte para Pernambuco, parte para Sergipe. Então, pelo amor de Deus, quando a gente colocar essa pinóia desse convite no grupo, aí quem está precisando desesperadamente da porcaria da vaga, pegue esta vaga, né? Então, entrem, tá? Entrem para se inscrever. A gente vai fazer o convitezinho, não se preocupem não, só fique esperto, tá? E aí a gente vai migrar para a plataforma do Meeting. Então, é o mesmo bate-horário, mas não é o mesmo bate-canal. Porque o bate-canal agora é o Google Meeting pelo Google Classroom, tá? E a gente vai fazer um teste no Google Classroom exatamente na próxima aula. Então, o link da próxima aula será disponibilizado. Exatamente, é a mesma coisa. Mesma coisa. Vai vir um link do mesmo jeito, tudo certo no Brasil, tá? Só que quando vocês entrarem no link, vocês vão estar numa outra plataforma, que é a plataforma do Meeting, do Google Meeting, tá? Quem puder já baixa o app para iOS e Android. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que estamos tentando sintetizar todos os grupos da gente em um grupo só, que é no Instagram, não, Telegram. Professor, o convite pode ser enviado por e-mail também para as vagas. Dani, eu vou colocar o convite nos grupos. Você está no grupo? Você está em algum dos grupos? Dani? Em todos. Bom, então você vai ver o convite lá. Então, quando você entrar fique esperto que a gente vai botar isso nos grupos. Outra coisa, Mônica, é que a gente está tentando ver se unifica isso em um único grupo, que é o Telegram, que foi uma ideia de Moisés. Aí Moisés criou o Telegram para ver se a gente unifica isso, para fazer uma coisa mais ampla, para a gente não ficar botando convite em tudo que é buraco. Muito bom, dá mais gente. Pois é, Dani. Então, veja só, pronto, o Moi colocou aí. O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, a gente não vai ficar mandando convite para Deus e o mundo, a gente vai ficar concentrando tudo num lugar só, porque é mais prático para a gente, porque eu saio mandando convite, feito uma maluca para tudo que é gente. Aí agora a gente vai colocar dentro de um grupo só, tá? Que é o nosso Telegram, onde a gente vai tentar concentrar tudo num lugarzinho só. Então a gente pede para, se puderem, vocês concentrarem-se no Telegram, porque a gente vai unificar isso tudo, fazer um canal só de comunicação, tá? Eu sei que é uma coisa que demanda tempo, vocês se acostumarem, e eu também. Mas vai dar tudo certo no Brasil. Então é isso. Prestem atenção. Próxima aula, quarta-feira, do mesmo jeito. Tá? Ô, mulher, não é quarta não, em nome de Jeová, é segunda. Segunda. Então, próxima aula é segunda-feira, porque Deus é mais. CPC 05 é outro assunto. A plataforma é o Meeting, a gente vai estudar no Meeting. E é um treino já para começar o curso mesmo de agosto. Quem puder, tá certo? Já vai baixando. Moi já colocou aí o Telegram. Quem puder, quem quiser, entre para facilitar a vida da gente. Quem quiser divulgar também esse endereço de Telegram para os seus grupos particulares, divulgue, tá? E é isso. Eu acho que a gente deu todos os recados. Eu acho que não ficou nenhum recado faltando, tá? Então, um beijo a todos. Aquele abraço de tia, aquele abraço de urso, que aperta até você ficar sem ar. Um beijo enorme, tá certo?
Bom final de semana, boa semana para todo mundo. Até segunda-feira e eu vou colocar tudo no YouTube, se Deus quiser, porque Deus é mais. Tchau, tchau, pessoal. Beijo para todo mundo.